E aí, gente, aqui é o Marcelo Fraga falando, muito bom estar aqui com vocês. A gente quer falar um pouquinho sobre o líder emocionalmente saudável. Vai ser uma série de pequenos conceitos do livro Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. E ele vai falar que, assim como o líder precisa ser espiritualmente saudável, ele também precisa ser emocionalmente saudável. E a gente cada dia vai estar compartilhando um pouquinho desse aspecto, tá bom? Então, nos acompanhe aqui. Primeira coisa que ele vai falar em seu prefácio é sobre as 4 conversões. E isso é muito importante, porque dá o pontapé de todo o processo, né, da leitura do livro, que é um livro muito bom para todo líder ler e todo líder aplicar à sua vida. E ele vai falar que a primeira conversão dele é de alguém que é agnóstico para um líder cristão zeloso. Então ele conta a respeito da sua conversão, da sua transformação, né, quando ele conhece a Cristo e logo depois ele dispara fazendo coisas para Cristo. Ele se envolve plenamente no ministério que Deus o chamou. Ele vai falar sobre os seus processos tanto na igreja local, como também aspectos quanto a atividades além da igreja local, universidades, né, escolas e projetos que ele estava envolvido. E o conceito aqui é que ele começou, né, em seu processo de conversão e foi descobrindo a sua vocação e começou a se envolver muito na vida da igreja. E acaba se tornando um pastor nessa jornada, uma jornada de vários anos, e um pastor muito zeloso e muito frutífero no ministério. Então esse é o primeiro aspecto da conversão dele, é a primeira conversão que ele fala. E isso muito se assemelha a nós, né? A gente também tem a nossa primeira conversão, a conversão, né, de fato, a conversão para Cristo, e esse aspecto, né, que a vida de Cristo em nós começa a gerar frutos. E alguns começam a se dedicar muito no ministério, inclusive, né, na vocação pastoral, alguns aqui, mas outros também começam a dedicar também no seu ministério em outras atividades, mas são pessoas apaixonadas por Cristo e fazendo o melhor para Ele. Geralmente são pessoas muito zelosas, né? A gente é, né, muito zeloso nesse início do ministério. Eu lembro que meu processo também foi parecido com ele, e foi mais ou menos isso também, né? Me converti, entrei, né, para a vida cristã de forma profunda, comecei a atuar não só na igreja local, mas na universidade, e me tornei um pastor fazendo várias atividades para ele e nele. Mas acabei sendo também muito zeloso e às vezes até radical, né, nesse primeiro momento. Por causa do zelo, a gente acaba às vezes sendo radical. Mas foi um tempo muito frutífero, um tempo muito bom, às vezes, né, passando por alguns extremos aí na fé e também no zelo pelo Senhor. Então, o Peter Scazzero vai falar sobre a segunda conversão dele, da cegueira emocional à saúde emocional. E é interessante que a gente percebe que na nossa vida isso parece fazer muito sentido. A gente se envolve tanto com Deus, graças a Deus, né? E na obra dele, glória a Deus por isso, que a gente começa a fazer mais para ele do que ser nele. E a gente começa a ficar cego para a nossa vida emocional. Por quê? O excesso de atividades para Deus, né, no ministério, às vezes a gente assim está tão acostumado como piloto automático ou como um celular, né, que vai descarregando e a gente não espera que a bateria, né, recarregar plenamente para usar novamente, né? Para usar novamente. Então, no meu celular, eu às vezes sou assim, né? Tá descarregando ali, eu falo, não, deixa eu recarregar antes de ele terminar, porque eu vou precisar dele. E aí acaba ficando viciado o celular, né? Minha esposa já é diferente, ela espera descarregar quase todo para depois carregar totalmente, só depois utilizar. E esse é o conceito correto. Mas a nossa vida cristã, né, parecido com o celular, a gente pode estar cego emocionalmente. Ou seja, a gente está em tanta atividade, em tanta correria e fazendo para o Senhor que a gente esquece da vida interna do coração. A gente esquece da nossa vida secreta do coração. E a gente precisa olhar novamente para essa vida secreta, interna do coração, para trazer vida a esse coração. Senão, a vida emocional fica um caco, né, e vai desmoronando. Então, Peter Scazzero vai falar dessa trajetória bem difícil para ele. Inclusive, ele enfrenta, né, não só o desmoronamento, né, da jornada dele emocional, mas também traições, né, ativismo, sobrecarga. Imagina, ativismo no ministério, sobrecarga pastoral e ministerial, excesso de atividade, né? A vida oculta do coração escondida,
e traições. Essa somatória ela é destruidora. Ele vai falar que esse foi o ponto culminante, quando ele foi traído por um dos líderes da igreja e houve, né, uma grande saída de muitos membros da igreja por causa dessa traição. E passado o tempo ele ficou tão desgostoso, tão inquieto, que ele fala sobre a percepção dele que ele não estava fluindo mais, não sabia onde Deus estava, se ele realmente estava dentro da sua vocação. Ele pensa várias vezes em desistir, fica com o coração muito amargurado, e acaba culminando com a saída da própria esposa dele da igreja. E ele vai falar dessa trajetória, e aí ele vai no que a gente chama de o fundo do poço. De outro lado, esse fundo do poço, de alguma forma, foi bom. Apesar de todas as crises que ele viveu, chamou a atenção dele para a saúde emocional dele. E aí ele começa, então, né, uma nova conversão, de entender que o coração é importante. Provérbios vai dizer, sobretudo, você deve guardar o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida, e nesse processo o coração dele ficou vulnerável. E aí tudo ficou vulnerável. Então ele faz um caminho de volta, o caminho de volta ao coração, né, a profundidade do coração, e ele começa a dar muito mais valor à saúde emocional. Essa é a segunda conversão dele em meio a todo esse processo de caos. E aí ele vai falar então sobre a sua terceira conversão, depois de todo esse processo, depois de toda essa jornada, uma jornada muito difícil, mas também que acabou sendo um grande convite de Deus para ele nessa jornada. Antes de falar da terceira conversão, é aí que ele fala do iceberg, né? Ele fala que a cegueira emocional não estava em não perceber as emoções, mas perceber as emoções acima da superfície somente. O iceberg, né? Se você olhar o iceberg, você vai ver que tem um espaço acima da superfície, mas existe um espaço muito maior, cerca de 80%, 90% abaixo da superfície. E essa conversão para uma espiritualidade saudável é olhar para além da superfície, olhar para a profundidade do coração e da vida emocional. E aí ele vai falar dessa conversão, a conversão do iceberg, né, para ele olhar para baixo da superfície. Então, ele fala então da sua terceira conversão, da atividade intensa para uma espiritualidade moderada, ou talvez contemplativa, seria o melhor conceito. Então ele consegue recuperar o coração, consegue recuperar a força e volta à atividade de novo, né? E aí, obviamente, a consequência é estar mais fazendo para Jesus do que estar com Jesus. E isso, às vezes, né, tem muito a ver conosco. Às vezes a gente está fazendo muito para Jesus, estando pouco com Jesus. E aí ele vai falar, né, que ele e a esposa saíram para um retiro de, né, contemplação. Eles tiraram um tempo sabático de 4 meses aproximadamente, e esse tempo sabático foi para, né, não só reencontrar a vida do coração, mas encontrar a solitude, né? Encontrar o tempo a sós com Deus, não somente esse tempo a sós que a gente convida as pessoas a fazerem seu devocional diário ou semanal, enfim, mas um tempo realmente de resgate da vida do coração, de estar a sós com Deus, de estar com Jesus. Mateus 6,6, né? É do lugar secreto. Entrar no lugar secreto, fechar a porta, porque ele está lá esperando por nós e nos recompensa. Então, ele fala que ele precisou de um processo mais intenso. E às vezes a gente está tão acostumado com fazer para Jesus, que até a gente conseguir voltar para estar mais com Jesus do que fazer para Jesus, né? Ter mais o coração, né, de Maria do que o coração de Marta, que às vezes a gente precisa realmente ser até extremo ou intenso nesse processo. É isso que ele faz. Para ele romper com esse processo, né, de ativismo, ele é meio extremo e vai para um tempo intensivo de estar com Jesus. Ele fala que viaja, né, para mosteiros, para lugares retirados, para recuperar essa jornada que a gente chama de uma espiritualidade contemplativa. Mas independente do tipo de espiritualidade, o conceito principal porque você pode ter uma espiritualidade mais ativa do que contemplativa, está tudo bem, mas o conceito de estar com Jesus, de se assentar com Ele. Ele fala que essa é a terceira conversão. É fazer para Jesus a partir do lugar de estar com Jesus. Primeiro estar e depois fazer. E essa foi uma grande mudança, não de paradigma, de entendimento. É óbvio que esse entendimento é real para todos nós, mas de prática de vida. E ele vai falando sobre muitas consequências positivas que isso gerou,
né, que quando a gente descansa nele, o trabalho é muito mais frutífero. E ele mudou o ritmo de vida, mudou totalmente o ritmo de vida com base nesse conceito, né, de estar com Jesus. E então, depois, fazer o que Jesus mesmo fala, né, olha, o Pai me ama, né, ele se revela a mim porque me ama, revela aonde está trabalhando, e eu faço somente aquilo que vejo o Pai fazer. O Pai se revela onde está trabalhando, né, nesse tempo de intimidade, né, nesse tempo de relação, e eu faço somente, olha só que coisa incrível que Jesus fala, aquilo que eu vejo o Pai fazer, né, aquilo que o Pai me convida a fazer. Por isso é importante esse tempo de intimidade com Deus, esse tempo de intimidade com Deus. Por último, uma quarta conversão que vai ser falado dentro desse material do Peter Scazzero. Como é que ele vai trabalhar esse conceito, né, desse quarto momento, essa quarta conversão, que ele chama de 4 conversões. Aliás, a palavra conversão é isso, né? É fazer um caminho aí de 180 graus, não 360, senão você volta para o mesmo lugar, mas de 180 graus, né? São conversões que Deus vai nos dando luz, clareza, e a gente vai fazendo essas conversões na vida. E ele vai falando que a quarta conversão foi de um conhecimento superficial, né, à integridade da liderança. E aí ele começa a dizer que essa vida que ele agora leva, ele entende que precisa repartir para aonde ele está vivendo. A liderança, as atividades, as equipes, os processos. E aí ele vai falar desse processo agora. Agora, esse processo, eu vou vivenciar esse conceito de liderança também da mesma maneira. E ajudar, então, as pessoas que estão em volta de mim, os líderes, as equipes, né, a igreja, os ministérios, enfim, tudo que ele estava envolvido, ainda não estava recebendo da vida dele, mas não estava vivendo esse mesmo estilo de vida, né, mais saudável, espiritualmente e emocionalmente saudável. E essa quarta conversão ele usando uma linguagem, né, de pedra no lago, lembra quando você jogava pedra no lago e criava efeitos ondulatórios, né, no lago? Então ele começa com essa pedra no lago agora e vai desenvolver, né, esse processo da vida dele intencionalmente para que os líderes, as equipes, os membros, os discípulos, aonde ele estava atuando, pudessem viver esse mesmo movimento. Que movimento? De uma vida emocionalmente e espiritualmente saudável. Ponto. Então, esse é o início, né, do livro e que aponta para o restante da nossa jornada. Quero convidar você a seguir nessa jornada conosco, né, da vida emocionalmente, espiritualmente saudável, ou de forma mais específica do tema do livro, o líder espiritualmente, emocionalmente saudável, focando muito mais nesse momento no coração ou no resgate do coração e da vida emocional. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa lhe convidar para a volta ao coração,